Olá, tudo bem? Eu sou o Denis, esse é o canal De Castro, seja bem-vindo. E chega mais pertinho aqui, porque o vídeo de hoje a gente vai falar sobre costumes, sobre hábitos, né? Sobre tradições. Bom, você já se perguntou alguma vez por que alguns costumes, alguns hábitos duram tanto tempo, né? Permanecem por tanto tempo, enquanto outros costumes a gente vê que não passa de uma moda passageira, né? Que acaba assim de repente. Bom, então a gente vai ver que muitas modas também têm um fim muito rápido, que aparecem e desaparecem assim, sem que ninguém perceba, né, de forma de repente. Mas hoje quero citar para vocês 6 costumes antigos que nunca saíram de moda no mundo todo. E eu acredito e acho que você também vai concordar comigo que alguns deles nós não conseguimos mais viver sem. Bom, então o primeiro costume aqui que eu trouxe para vocês é o costume que a gente tem de se arrumar. Bom, esse costume que a gente tem no dia a dia. Costume que a gente tem de se arrumar de repente para uma festa, para uma reunião, para um encontro com uma pessoa que a gente ama, né? Então a gente sempre teve esse costume de se arrumar para sair, para se encontrar com as pessoas. As mulheres usam brincos, né? Maquiagem, acessórios, diferentes tipos de roupas e penteado. Os homens lá fazem sua barba, né? Penteia o cabelo, faz de repente lá seus desenhos no cabelo, né? Hoje o que mais tem aí é barbeiro profissional que faz os desenhos legais. Bom, então esse costume, com o tempo, ele evoluiu muito rapidamente pelo desenvolvimento científico e criação de novos produtos e também pelo desenvolvimento de técnicas, né? Esse costume que teve seu início lá no Antigo Egito, mas que mesmo depois de tanto tempo continuou fazendo muito sucesso, né? Hoje a gente vê aí que tem muitos canais que falam só de maquiagem, existem cursos aí que você vai pagar para você aprender a fazer maquiagem, existem pessoas que você paga para fazer maquiagem, né? Quando você vai lá no salão, você faz a sua sobrancelha, o cara corta seu cabelo, né? Então tudo isso a gente vê que é um costume que continua até hoje e que eu acredito que o ser humano não vai mudar, né? O ser humano ele se preocupa muito com a estética. Bom, então o segundo costume que eu trouxe para vocês aqui é o costume que o ser humano tem de buscar as respostas, de buscar conhecer o mundo através das coisas que são sobrenaturais, né? Conhecer o mundo através do sobrenatural, então. O ser humano, desde sua existência, faz perguntas que nos deixam curiosos, como por exemplo, o que é a morte? O que acontece depois que nós morremos? Quem criou o mundo, né? Por que morremos? Entre outras, que não estão assim entre as respostas, entre as perguntas mais fáceis de responder. Por isso, desde a antiguidade, o ser humano ele busca suas respostas muitas vezes em deuses, né? Em fenômenos naturais. Sempre é assim, esse tipo de questionamento a gente volta para algo maior. Mesmo nos dias de hoje, esse costume ainda existe, mesmo com a quantidade de informações que a gente tem, né? Mesmo com tanto de conhecimento que a gente tem a respeito do mundo, a gente continua levando essa questão para o sobrenatural muitas vezes, né? A gente muitas vezes vai procurar um pastor ao invés de procurar um cientista, né? Então, mas assim, não que isso seja errado, pelo contrário, mais uma forma de entender a vida e de acreditar nela, né? Porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua forma de ver o mundo. Então, cada um vê o mundo através da sua forma de viver, né? A sua filosofia de vida, a sua forma de pensar. Então, o terceiro costume que eu trouxe para vocês é o costume que a gente tem de escrever, a escrita, né? A escrita é uma tradição, um costume muito antigo, que vem também desde as primeiras civilizações, né? Egípcias, da Grécia, lá da pré-história acharam escritos, né? E que, assim, que serviram e servem até hoje para a gente se comunicar, transmitir informação importante para as próximas gerações, para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E formando assim histórias de todo o mundo, todos os povos e sociedades. Sendo assim, o mundo seria bem diferente se não existisse a escrita, né? Até hoje os historiadores eles ainda procuram sobre escritos, né? Sobre cidades aí que estão soterradas, eles encontram fragmentos, né? De repente cartas, né? Bom, e o quarto assunto que eu trouxe para vocês, o quarto tema, é sobre divisão de classe. Bom, desde que o mundo é mundo, o ser humano é dividido em grupos, e no começo das primeiras civilizações também surgiram as primeiras divisões, sejam elas de forma de pensar, de repente eles se dividiam, né, por causa das suas terras, cada homem
pegava um espaço e falava que era dele e assim dividia, né? E claro, também de classes sociais, né? Divisão de classes sociais, onde os mais fortes e mais influentes eles tentavam controlar, até hoje é assim, né? Os mais fracos, ou seja, o homem sempre quis tomar um lugar de destaque, né? E muitas vezes se sentir superior. Isso é o que acontece nos dias de hoje, né? Onde uma minoria ela escraviza uma maioria que é desunida e frágil, né? Bom, o quinto tema que eu trouxe para vocês, o quinto costume, é sobre as artes. Bom, o ser humano ele sempre foi um ser artístico, que desde o começo da sua existência ele se envolveu com o mundo e buscou transformá-lo, né? E criando obras fantásticas, como música, o teatro, a arquitetura lá, né, da Grécia Antiga, aquelas vários monumentos, aquelas gigantes construções, né? Bom, arquitetura então, e por aí vai, muitas obras. Hoje o ser humano não vive mais sem arte, que se adaptou, né? A arte ela se adaptou com o tempo e que fez cada vez mais parte do mundo. Então tá, a arte ela sempre faz parte do nosso dia a dia, né? Por exemplo, a cor da sua camisa é azul, azul lembra a arte, né? As cores primárias lá, as cores secundárias. Se você pinta a sua casa, você pinta de alguma cor. De repente você vai escolher a cor de tinta, lá tem uma pessoa que ela estudou para isso, ela estudou arte, ela vai dizer um pouco melhor sobre o que significa as cores. Tudo isso é arte, né? Você criar um site, você tem que fazer a sua arte. Você criar seu canal no YouTube, você tem que fazer a sua arte, né? Fora a música, né? Que hoje o ser humano, pelo menos eu, não vivo mais sem música. Eu acho que a música é algo que faz muito bem para a alma e que, assim, no meu dia a dia eu costumo colocar muita música para me escutar, que eu acho que é algo que faz bem. O ser humano ele precisa então da arte, né? Da pintura, os filmes de Hollywood, os canais de TV, né? Que sempre está levando a arte para as pessoas, né? O teatro, a comédia, enfim. O sexto costume que eu trouxe para vocês então são as competições e jogos. São costumes que fazem parte do nosso dia a dia, né, pessoal? Parte de nossa realidade. Que todo ser já passou por essa experiência de disputar, né? Tipo assim, eu me pergunto, será que eu não conheço, na verdade, alguém que nunca tenha disputado nada? Mesmo se fosse assim, algo sem valor, simplesmente por brincadeira, sabe? Uma brincadeira de um lazer, né? Tava em casa um dia com a sua irmã, sei lá, e um desafiou o outro, entraram numa disputa, numa corrida. Sempre o ser humano, ele sempre disputou, então, né? Então, jogos e competições são tradições antigas, e talvez a mais conhecida delas hoje, que veio lá da antiguidade, são as Olimpíadas, né? Disputada por todos os países do mundo. Hoje os jogos, na nossa atualidade, ela gera muita grana e fazem muito assim, o ser humano ele ser determinado e mais feliz, né? Hoje o ser humano ele vive bastante em prol do jogo, né? Perde muito tempo assistindo o jogo e se divertindo, né? Com os jogos, com as disputas, com os campeonatos. Os homens principalmente gostam muito do futebol aqui no Brasil, né? Mas existe também o basquete, o vôlei, o remo, esgrima. Existem muitas formas de competições e jogos, né? Então, pessoal, esses são alguns dos costumes que eu trouxe para vocês, né? Os 6 costumes que eu trouxe para vocês, que eu acho que, assim, o mundo não vai mudar a respeito desses costumes. Acredito que são costumes que a humanidade ainda vai levar por muito tempo. Existem alguns costumes que estão mudando, né? Por exemplo, a ideia de que o homem é provedor da casa. Esse é um costume que já mudou muito na sociedade que a gente vive. Mas, enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar aí com as pessoas que você ama. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais. E vou pensando aqui sobre um outro tema, sobre algum assunto interessante para trazer para vocês. Beleza, pessoal? Aquele abraço. Tchau, tchau.